Olá, 25 anos de TV Zoom, esse é o Estácio Entrevista, o programa do Campus Friburgo da Universidade Estácio de Sá. Você me conhece, sou o professor Marum, e a gente hoje vai receber aqui no nosso programa uma pessoa extremamente qualificada, muito especial, que vem conversar com a gente sobre enfermagem, sobre cuidar, sobre amor ao próximo, que é a enfermeira Diana Oliveira. Depois da vinheta, Diana com a gente no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, já agradecendo o Shailon que está pilotando hoje, Luana hoje está de folga aqui do nosso programa, e agradecendo muito a presença da Diana, que se prontificou a estar aqui conosco hoje. Olá, Diana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, professor. Eu que agradeço estar aqui, é um prazer muito grande. Muito obrigado. Diana, você tem essa coisa do cuidar. Hoje a gente vai chegar no hoje, mas você tem mais de 300 pessoas que trabalham para você com essa missão de cuidar. Exatamente. Mas no início não foi assim. Não. Como é que foi o início? Como é que você foi parar na Estácio para fazer enfermagem? Que ano foi isso? Então, professor, eu comecei, eu morava em Teresópolis, né? E há 24 anos atrás, 25 anos atrás, eu vim morar em Friburgo e conheci a Estácio. Exatamente, eu morava em frente à Estácio, no São Soci, aquele prédio amarelinho. E comecei em 2005, fazendo fisioterapia, né? Só que eu não me identifiquei. O primeiro semestre foi assim, um divisor de águas, porque eu sempre quis cuidar, mas eu via que fisioterapia não era voltado para o que eu almejava, né? E em 2005, eu migrei para enfermagem e onde eu permaneço até hoje, né? Terminei a Unesa, fui fazer as pós-graduações, fiz enfermagem do trabalho, geriatria, oncologia e hoje eu faço pós em psicologia da saúde. Mas tudo voltado para o cuidado, né? Você, até chegar na Estácio, teve uma trajetória que não foi simples, você estava me contando tal da sua vida mais jovem, mas assim, a enfermagem foi aquilo que transformou a sua vida? Exatamente, professor. Então, como eu havia lhe dito, a nossa infância, né, porque somos 5 irmãos, a nossa infância não foi uma infância fácil, como a de todo mundo não é, né? Alguns são beneficiados, outros não. E na minha não foi diferente. Só que é aquilo que eu sempre disse, eu sempre tive um sonho. Então eu sempre busquei, né? Nós éramos pobres, então não havia alimento, não se passava fome, mas passava necessidade. E eu sempre busquei, né? Eu sempre quis crescer. Você sempre quis estudar? Sempre quis estudar. E eu lembro que em determinada fase da vida da minha mãe, ela era empregada doméstica da Fernanda Montenegro e meu pai fazia jardins, né? Então, um determinado dia, brincando com a Fernandinha... Fernanda era uma boa pessoa? Fernanda era maravilhosa, tanto a mãe quanto a filha, né? E o Cláudio, que é o filho, e o Fernando, o pai. São assim, pessoas boas e foram referências da minha vida, porque além da enfermagem eu tenho um lado cômico. E a Fernandona dizia para minha mãe, deixa a Diana aí, né? Poxa, a Diana é tão engraçada. E aí juntava a Fernanda Montenegro, Fábio Júnior, aquele povo todo, e a gente correndo para lá e para cá, sabe? E não havia distinção entre a gente, né? Mas o que me diferenciava das minhas irmãs era a vontade de crescer, sabe? Talvez buscar uma qualidade de vida melhor, buscar dar algo melhor para eles, né? E até mesmo para mim, porque eu sempre fui sonhadora, professor. E assim, o que me difere das outras pessoas é o meu sonho. Sim. E eu sempre vou atrás, sabe? Eu sempre luto. Lhe confesso que não foi fácil. Aí você estava lá na Estácio, se formou. Nesse período da Estácio, de aluna, você tem alguma pessoa, algum professor, alguém que você assim, tem hoje como uma pessoa que você gostaria de lembrar? Tenho sim. Primeiro lugar, eu tenho a Luzia, né, em memória, porque ela foi assim uma professora, a professora Luzia Foli. Ela foi muito importante na minha vida. Ela era da matéria imunologia, né? Então nós íamos para o posto de saúde vacinar. Então ela foi um grande referencial para mim. Nádia mãe de Camila? Nádia Taíde? Nádia, assim, Oswaldo Cocos, ela tem uma história, então eu amo a Nádia de paixão. Chalub. Cláudio Chalub, falecido, né? Cláudio Cola. Você é, assim, Muito obrigado.
Para mim é um divisor de águas, porque para eu hoje estar aqui falando da minha profissão, da minha área, na sua área, acredito que deva fazer uma diferença muito grande, né? Porque eu jamais imaginaria, eu como enfermeira, estar falando aqui com você no seu programa. Você, né, já era técnica de enfermagem? Não, você fez a faculdade, isso. Segundo grau, faculdade. Segundo grau. E olha só, olha que interessante, o meu primeiro grau e o meu segundo grau era pauleira. Na época, lá em 2004, existia o telecurso segundo grau, né? Então, eu era empregada doméstica, era babá, tinha minha filha, Isabelle, ela tinha 4, 5 aninhos, e o que eu fazia? Acordava 3 da manhã e ia estudar o telecurso. E ganhei todos os livros do Leonardo, que era um rapaz que trabalhava na Petrobras. E aí ele me conheceu, ele falou assim, eu vou te ajudar, vou te patrocinar. Então me deu toda a coleção. E aí eu fazia o telecurso segundo grau de segunda a sexta. Final do ano eu fazia a prova do INEP, que era aqueles jornais imensos, né? E ali foi. E aí ia fazer o EJA lá em Teresópolis. E aí vim fazer o EJA aqui no IENF. Concluiu aqui no IENF. E concluí aqui, né? E aí fui galgando, aí me formei. Aí se formou uma jovem, já com filho. Já com filha, minha filha. E aí como é que você começou? Quem te deu a primeira oportunidade? Como é que foi isso? Então, eu me formei em 2011, né? Setembro de 2011. Setembro de 2011 me formei, aí fui trabalhando como cuidadora, porque não é fácil. Você vem com uma criança, tira colo, é tudo muito novo, não tenho ninguém em Friburgo, né? Mas você queria o hospital ou queria ser cuidadora mesmo? Qual era o seu plano inicial quando jovem? Professor, na verdade, quando eu comecei, eu só queria cuidar, então não tinha uma definição de onde eu queria ir. Não era muito nítido para você? Não. E quando eu terminei a graduação, eu pensei, eu preciso saber diferenciar o que eu tenho que fazer como enfermeira e o que eu tenho que fazer enquanto for gerenciar um técnico de enfermagem. Me veio à cabeça a ideia de fazer o Centena em Teresópolis. Cheguei, conversei com a Neiva, que é a dona do curso, falei, Neiva, olha só, terminei a faculdade e eu queria partir para o técnico. Mas por quê? Eu falei, não, isso é uma coisa minha. Beleza, vamos. Né? Fui concluir o técnico de enfermagem, 2014 ingresso no hospital local como técnica. Um belo dia eu estava sentada no posto de enfermagem e aparece um rapaz mexendo nos prontuários. Aí eu falei, moço, aqui você não pode mexer. Ele falou assim, não, eu sou o Alan, sou da RHC e eu trabalho com empresas de home care. Aliás, você conhece alguma enfermeira que trabalha em home care? O professor não sabia nem o que era aquilo. Mas eu já havia feito os cartõezinhos. Diana Oliveira, enfermeira de home care. Saquei e falei, Paraíba, tá aqui o meu cartão. E dei o cartão para ele. Sabe, isso foi em março. Dezembro eu já estava sendo CLT na RHC, onde eu permaneço até hoje. De 2014 até hoje? 2014 até hoje. E aí, para quem está em casa, não é muito da área como eu, não entende bem, o que faz essa empresa RHC? A Rio Home Care hoje é uma das maiores empresas de home care no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, o nosso trabalho é voltado para AD e ID. O que é AD? AD é admissão, atendimento domiciliar, né? Então eu mando para você precisa de um cuidado, eu vou te mandar um médico. Lembrando, professor, que é muito importante esclarecer isso. Quando uma pessoa ela é designada para ser contemplada com um home care, as pessoas têm que entender que tudo tem uma regra. Então, se eu vou liberar para você um home care, o que eu tenho de fato lhe oferecer? Se você é acamado, restrito, e você não consegue sair do seu leito, então, se você paga um plano de saúde, nada mais justo do que a operadora de saúde mandar até você aquele profissional que você não possa ir. Claro. Então, o AD, como é que funciona? A gente envia um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um fono, um enfermeiro, um psicólogo, e esse é o atendimento domiciliar. E tem a AID, que é a internação domiciliar, onde vamos com técnicos 12 ou 24 horas. Né? Então, e nessa modalidade de ID, ela contempla isso, ela engloba isso. Todos os profissionais que atendem lá no hospital, a diferenciação é que nós estamos dentro da casa de um paciente, e dentro da casa de um paciente eu não tenho só o paciente, eu tenho o paciente, tenho o familiar, tenho os agregados e tenho o técnico de enfermagem. Essa relação com a família é
E a sua equipe de trabalho é boa ou costuma ter problema de relacionamento entre o técnico e a família da pessoa acamada, enfim? Ô, professor, como eu disse, né, eu estou fazendo psicologia voltada para essa área porque eu gerencio muito conflito. Né? E às vezes o problema não é nem o paciente, às vezes é o familiar, mas eu passo para a minha equipe o seguinte, eu acredito que é tão sofrido para o familiar quanto o paciente, porque é muito difícil você ver um ente querido seu ali em cima de uma cama e você não poder fazer nada, e você ter que delegar poderes e valores a outras pessoas, que no caso entra eu, né? Eu entro fazendo todo aquele papel. E aí venho com a minha equipe toda, que é médico, técnico, né? E 24 horas dentro da sua casa. Querendo ou não, você acaba fazendo parte daquela família. E aí, com o tempo, as coisas vão ser... No primeiro momento, tem um estranhamento, depois... Eu chego para você, se você é contemplado com home care, eu vou chegar para você e falar, Marum, olha só, não é difícil para você, não é fácil para você, como não é fácil para mim. Mas nós temos uma missão. E se nós dermos a mão um para o outro, a gente vai conseguir. Aí, pronto. Diana, na tua área, é fácil encontrar pessoas para trabalhar, porque você tem um trabalho de home care que a pessoa que está acamada não pode haver falhas. Isso. E a gente vê muitos empresários reclamam que as pessoas não têm compromisso no trabalho, na tua área, a tua equipe. Como é que você gerencia isso? Então, professor, há uma captação, né? Nós captamos os técnicos. Hoje, a maioria dos pacientes que eu atendo, em torno de 50, 60, eu mesmo faço a gestão de escala. Então, todo técnico que vem para o paciente, ele passa primeiramente por mim. Né? Não necessariamente primeiramente, mas em algum momento ele vai passar por mim. Para você fazer o combinado. Para eu fazer o combinado e dar ok. Por quê? Eu gosto de ligar para cada um e dizer, olha só, eu trabalho dessa forma, então eu exijo vestimenta, cabelo preso, unhas curtas, tem todo um protocolo a ser seguido. Agora, o ponto crucial para mim é o combinado não sai caro. Se você diz para mim que amanhã, às 7 horas da manhã, você está na casa de Zezinho para assumir o plantão, independente do que acontecer, você vai estar na casa do Zezinho para assumir o plantão. Volto a dizer, combinado não sai caro. Agora, não é 7 horas da noite que você vai ligar para mim e vai dizer, não vou. Não. E aí eu vou dizer para você, não, você vai sim, porque você teve 48 horas para dizer para mim que não iria. E aí agora você me diz que não vai. Então, me dê uma justificativa plausível para que você não vá assumir o plantão, porque senão eu vou perder a credibilidade e a confiança. E é dessa forma, professor, porque a gente consegue manter uma equipe unida, coesa, né? Porque tem que ter união. É difícil? Mas não é impossível, não. Sabe? Por vezes a gente é dominando. A enfermeira Diana é muito chata. Não. Eu não sou boa, eu sou justa. E eu gosto, assim, se eu combino, eu só quero que cumpra. Sabe? O paciente não pode ficar sozinho. A credibilidade sua no mercado hoje é um diferencial muito grande. Exatamente. Isso se deve ao quê? A capacidade que você tem de liderar, de ser rígida, de exigir isso, e é importante. Ô, professor, eu sempre digo o seguinte, das duas uma, ou eu sou boa no que faço, ou eu sou boa no que faço, porque assim, existem muitos profissionais de home care, existem muitos enfermeiros, né? Mas em determinado momento tudo vem para mim. Diana, eu quero que você vá, Diana, eu quero que você faça. E assim, o diferencial é o seguinte, professor, é que quando determinado técnico não pode assumir a escala, eu ponho a minha capa de técnica de enfermagem, vou lá e faço aquele plantão. Esse é o diferencial, porque além de enfermeira, eu também sou técnica em enfermagem. Então, quando um técnico meu falta e ele me dá uma justificativa que eu acho que é válida, eu vou lá e faço aquele plantão para ele, sabe? Nós passamos por um momento delicado agora, que uma determinada paciente ela ficou 3 meses no hospital local porque não havia uma equipe qualificada para assumi-la. E me botaram no circuito. E eu fui até o hospital, conversei com a coordenação de enfermagem, conversei com a enfermeira local e disse para ela, eu vou levá-la para casa. Mas como? Eu falei, eu vou ser a integrante da escala, eu vou ser a técnica que vai abrir a escala. E agora faz 1 mês, agora dia 7, a gente está fazendo aniversário de 1 mês, de uma paciente de ventilação mecânica que não havia uma equipe qualificada que quisesse assumi-la. E eu prontamente, com a RHC, fui lá e assumimos, e essa paciente está em casa. Então, o grande diferencial é esse, é o compromisso, sabe? Você tem que ter compromisso, a sua idade, pontualidade,
porque senão não adianta. Você fazer home care só por fazer ou por dinheiro, então você está no lugar errado. Por falar em fazer ou por dinheiro, você é uma enfermeira famosa, né? Uma enfermeira que começou lá, uma menina na Estácio, e hoje tem 300 pessoas abaixo de você. Tem jovens que têm vontade de fazer enfermagem, pode estar nos assistindo, ou pais, ou os avós. Vale a pena fazer enfermagem ainda hoje? Vale sim. Eu acredito que todo sonho é válido, tá? Toda profissão, toda educação é válida, né? Desde que ela seja feita com consciência e amor. Porque se você fizer visando só financeiramente, você está no lugar errado. Independente de ser enfermagem, comunicação, direito, você tem que ter pelo menos uma consciência do que você vai fazer. Eu acho isso também. Se você me permitir, se a pessoa que busca só o financeiro, ela nunca vai ter vontade de ser espetacular no que ela faz. Quando ela é espetacular, o financeiro vai vir a reboque, né? Exatamente, é o meu caso, né? Você já me conhece, né? As nossas viagens para Petrópolis, no ônibus da Teresópolis, né? E assim, era perrengue atrás de perrengue. E eu, assim, eu me orgulho muito da Estácio, de você, porque de todo mundo, né? De todo lugar que eu fui, você estava presente, você me viu crescer na Estácio, né? E você hoje participa da minha caminhada, da minha trajetória. Se você me perguntasse hoje, você é feliz? Sim. Eu sou muito feliz. É realizada? Muito realizada, porque eu cheguei onde eu jamais imaginava que iria chegar. Hoje, professor, eu entro em locais que eu nunca pensei em entrar, sabe? Eu atendo pessoas que eu nunca imaginava atender. É de deputado a técnicas da Xuxa, se fosse para falar de pessoas importantes, sabe? Compreendo. E não é qualquer pessoa que vai fazer isso. E que né? também que tem essa confiança de médicos, né? De ser indicada. Eu hoje tenho, assim, eu tenho os meus amores, tá? O Youssef, que é, assim, eu virei geriatra por conta dele, a Thaís Duarte, sabe? Eu virei geriatra também por conta dela, porque eu sou geriatra, oncologista, né? Então, eu tinha uma paciente em Petrópolis que eu amava demais. Um dia me ligaram e falaram, enfermeira, a Dalva está sangrando e ela estava com discrasia sanguínea. É como se você carimbasse com uma beterraba, sabe? E aí, quando eu cheguei, eu liguei para o doutor Pedro. Eu falei, Pedro, a Dalva está assim. Ele falou assim, Diana, o que a gente pode fazer? Eu falei, acredito que a gente possa fazer isso, isso e isso. E aquilo amenizou tanto o sofrimento dela. E dali a gente caminhou para uma paliação, que veio com uma sedação consciente, né? E foi até culminar com a morte daquela paciente. E o diferencial aí é exatamente isso, sabe? A humanização, né? Porque a família é eternamente grata. Diana, eu não sabia que a morte era bonita. E a morte é bonita, só você saber conduzi-la, né? E aí, assim, eu tenho o Youssef, a Tatá, a doutora Fernanda, que são os mentores, né? Que você se espelha, né? Para poder chegar a algum lugar. É isso aí. Pessoal, vamos para o intervalo. Daqui a pouco mais Diana aqui no Estácio Entrevista. O meu maior sonho sempre foi dar um orgulho para ela, de agradecer por tudo que ela já fez por mim. Solange Desidério, Lloyd Silva de Oliveira, Verônica Nunes da Silva, Vânia Lúcia Lucas da Silva, Selma de Andrade Silva. Esse diploma também é de vocês. Venham viver essa conquista. Minha mãe, ela ganhou um reconhecimento de tudo que ela fez por mim. Um diploma que eu vou guardar por toda a minha vida. Era uma coisa que eu não estava esperando. Tem muito da mão da minha mãe nesse diploma, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Eu sempre apoiei, sempre incentivei. Não, você vai sim, você vai conseguir. É o melhor dia da minha vida. Tô feliz, gente. Obrigada por tudo, eu amo a senhora. De volta com o Estácio Entrevista, aqui pela TV Zoom, já agradecendo o carinho da sua audiência e hoje entrevistando a enfermeira Diana Oliveira. Diana,
Eu queria te perguntar uma coisa. Essa legislação nova que permitiu que o enfermeiro prescrevesse alguns medicamentos, eu não vou saber te dizer assim, em detalhes, mas você concorda com isso? Como é que você vê isso? Então, professor, quanto à prescrição, eu concordo até certo ponto e discordo até certo ponto. Lembrando que eu acho que vale muito o momento e a necessidade daquele momento. Se eu estou em Manaus, eu estou com um paciente que está à beira da morte e eu preciso prescrever alguma coisa, onde o Corém e o Cofem dizem que eu tenho respaldo para aquilo, beleza, ok, eu vou prescrever porque eu vou salvar uma vida. Agora, se você dissesse assim, você prescreveria hoje? Não. Eu hoje me limito a prescrever as condutas de enfermagem, que são coberturas para curativo, né? E aí é querer avançar um posto que eu não sei se os enfermeiros estão preparados, sabe? E, na minha visão, tá? Eu vou até a conduta da prescrição de coberturas de curativo e se eu acho que está além, eu peço socorro a um colega médico, porque eu acho que é justo, né? A mesma coisa é quanto ao DR na frente, doutora Diana Oliveira, enfermeira. Tá, ok. Nem sempre o médico faz residência, nem faz doutorado, mestrado, e está lá o DR. Por que não o doutor enfermeiro? Por que não o doutor fisioterapeuta? O que difere o fisioterapeuta do enfermeiro? A profissão, o COFITO e o CREFITO, né? O COFEM e o COREM. Então, é justo? Eu coloco Diana Oliveira, geriatra, oncologista, e está muito bom, porque aquilo me responde. Agora, se é uma coisa que vai me fazer bem, porque eu acredito que é um pouco mais de ego também, né? Virei doutora. Não, não tem necessidade, porque o que vai te capacitar é se você tem doutorado ou não, é a sua humanização, é o seu cuidado, o seu olhar, né? É o seu conhecimento, exatamente. Eu acho que hoje, eu não entendo muito, mas acho que hoje o paciente, com essa questão da inteligência artificial, ele mesmo vai ver se você, né, ele bota lá o que você falou e fica pesquisando. Então, você tem que ter muita firmeza no que você está fazendo. Né? Exatamente. A gente tem um concorrente, né, o Dr. Google, ele está ali há anos, né? E exatamente, às vezes eu estou conversando com um paciente e ele está lá no IA, ele está gravando o que você está falando. E ele vai lá e busca. E aí ele fala assim, tá certo, você falou certo. E a gente tem que tomar cuidado por isso. Por quê, professor? Às vezes o paciente ele não está lá moribundo, sabe? Eu sempre falo para os meus técnicos o seguinte, cuide da forma que você quer ser cuidado. Trate da forma que você quer ser tratado. Você hoje está cuidando do amor da vida de alguém. Amanhã o alguém vai ser você. E alguém vai cuidar de você. Então, dê o melhor, né? E eu sempre falo, não é porque o paciente está ali de olhinho fechado que ele não está ouvindo não, que ele sabe. Eu passei por uma situação recentemente que a paciente tem Alzheimer. E eu chegava, dava bom dia, oi, tudo bem? E aí ela, tá tudo bem? Aí o marido perguntou, mas por que ela fala com você? Aí eu falei, faz o seguinte, sai e volta. Ele saiu e ela estava sentada na sala vendo televisão, eu sentei no tapete, coloquei a cabeça no colo dela, ela começou a fazer carinho. Aí ele veio e perguntou, por que com ela você fala? Aí ela virou e falou assim, você já viu como ela me trata? Ela me trata como ser humano, diferente de vocês. Porque você diz que não aguenta mais me ver assim, porque está sofrendo. Ela todo dia chega aqui e brinca comigo, me beija, me abraça e diz que me ama. E verdade, aí foi que eu falei, mas eu faço porque eu te amo de verdade, sabe? Então assim, Diana, eu passo para você o que eu gostaria que você passasse de volta. Tudo bem, a gente não tem que dar nada para o outro esperando, né? Você não pode fazer nada esperando a bondade do outro. Claro. Mas eu acredito que essa vivência minha, esses anos todos, em todas as empresas, são 16, professor. Trabalho em 16 16 empresas, sabe? 16. Mas tem a Rio Home Care, que eu já estou desde 2014. Então, é minha casa, minha vida. Eu brinco com o Alexandre Ribeiro, que é o dono, né? Eu falo, Alexandre, a Rio Home Care hoje é minha casa, minha vida. Posso falar? Pode. Então, assim, foi uma empresa que abriu as portas para mim. É uma empresa que dá credibilidade ao meu trabalho, confia em mim, sabe? E o que eu gosto de deixar sempre claro é que, de todas as 16 empresas, eu só não conheço uma sede. Porque eu vou em todas, professor. Porque é aquela velha história, né? Como a gente vem de uma vida muito sofrida lá atrás, você tem que ter certeza onde você está pisando. Então, se você fala, vai trabalhar comigo, primeiro eu vou dizer, Marum, posso ir lá conhecer a sua empresa?
Porque eu não vou te entregar meu Corém assim com facilidade. Eu sei o que eu passei para chegar aqui, sabe? E a Rio fez isso, a Rio faz isso comigo até hoje. Diana, vamos tomar um café? Diana, vem aqui na base. Então, hoje eu tenho as parceiras, que é a enfermeira Cláudia, sabe? Tinha a enfermeira Letícia, a enfermeira Flávia. E eu falo para eles o seguinte, gente, vocês são a minha base. Mas antes de chegar na base, eu estou aqui em cima. Porque é o contrário, né? Começa de cima para baixo, era para ser de baixo para cima. E como eu estou na serra, eu estou levando os problemas. E aí, se você me perguntar, financeiramente, é válido? Não. Mas, eu volto a te dizer, é amor. Dá sentido na sua vida. É sentido. E hoje eu me sinto assim, totalmente realizada. Eu falo com o Alexandre, eu falo, Alexandre, você mudou a minha vida, porque é minha casa e minha vida. Você pode olhar nas minhas redes sociais, que estou eu lá perto de um copinho de Guaravita, que eu brinco com os meninos, que é a nossa ambulância, né? E está lá, RHC, o melhor home care da região serrana. E diversas vezes a gente tem parceria, então se eu não faço a propaganda do meu trabalho, se eu não falo para você o que eu faço, como é que você vai chegar a mim, professor? Se a gente sabe que todo mundo pensa que o trabalho do enfermeiro, ele é só extensivo ao hospital, mas as pessoas esquecem que tem essa parte aqui fora, né? Claro. E vale lembrar que dentro de uma casa de um paciente, quando o paciente espirra, ele está sozinho com o técnico. No hospital, quando o paciente espirra, em 1 segundo ele está dentro do CTI. E quando o paciente espirra aqui fora que não tem ninguém? E aí a enfermeira Diana que corre lá para fazer o procedimento. Aí chega a enfermeira, aciona o suporte, aciona o médico, chama a ambulância, leva, remove, traz, né? A mesma coisa, eu estava ali falando do acidente que houve agora em Angra. Eu passei 48 horas monitorando uma paciente, não porque ninguém me pediu, mas porque eu acho que é o justo, sabe? Os netos sofreram um acidente, ela é lúcida orientada, ela fala através da IA, e em determinado momento eu falei, dá pane no sistema elétrico, porque ela não pode ver. Pode ver a notícia? Não podia ver a notícia, porque a minha preocupação, ela é, sabe, sucumbir ali. E aí, no domingo à noite, um dos netos faleceu, a gente teve que ir à casa dar a notícia. E quando eu cheguei, ela já fez assim, eu falei, eu vim te ver. Aí ela fez assim, eu falei, você sabe que está acontecendo alguma coisa? Aí ela balançou a cabeça. Eu falei, então, essa é a parte que você não conhece da enfermagem do home care. Eu estou aqui para ser solidária a você. O meu médico estava viajando, sabe? Os outros 2 que eu tinha de suporte estavam de plantão. Então, quem entra em cena, né? Em cena nesse momento? O enfermeiro do home care. Sabe, professor? E assim, é muito válido, eu gosto muito do que eu faço. Muito bonito, né? É. Isso é uma coisa que dá esperança. Exatamente. As pessoas verem que existe ainda existe bondade, existe respeito, né? Existe profissionalismo, né? É isso. Diana, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, você sabe como funciona. Na última pergunta, você vai olhar para a sua câmera e vai deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistiram, já agradecendo o carinho de todas elas. Tá, então, como eu disse para os alunos numa entrevista, acho que ano retrasado, né? Como Martin Luther King, né? Ele dizia, eu tenho um sonho, eu tive um sonho, eu tenho um sonho, eu vou atrás do meu sonho, eu consigo realizar meu sonho. Sabe por quê, professor? Eu costumo falar que a gente tem um órgão muito importante no nosso corpo. Não é o coração, é a língua. Porque quando você diz, quando você profetiza alguma coisa, aquilo acontece. Então, que as pessoas tenham a consciência de que profetizar coisas boas no dia a dia, independente, seja lá o que for, eu hoje vou ter um dia abençoado, aquilo vai te acontecer. Como eu falei, eu quero crescer, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero ser conhecida, eu quero que as pessoas gostem de mim. E olha onde eu cheguei, sabe? É acreditar. É ter fé, sabe? E fazer por onde acontecer. Não é fácil. Você conhece a minha trajetória, você sabe que não foi fácil chegar até aqui, né? Foram anos. Mas nada é impossível. Mas cheguei. E sou feliz, sabe? Sou realizada e tenho muita gratidão a Deus. Agradeço todos os dias. E te agradecer pelo esse espaço, né? Obrigado por esse carinho seu. Porque, você sabe, a Unesa fez parte da minha vida. Se eu estou aqui é por causa da Estácio de Sá, né? Porque fez parte foi o pontapé inicial. Você, por ter compartilhado muito tempo, né, nas nossas viagens, lá Petrópolis, Teresópolis. E assim, agradecer imensamente a todas as empresas que me colocam lá à frente, sabe? Apostam no meu potencial. Diana, a gente tem uma missão impossível e é para você e lá estou eu. Isso é retribuição, isso é gratidão, né?
as 16 empresas. Voltando a dizer, a Rio Home Care hoje é minha vida, a minha casa, minha vida. A Quality Life também foi a segunda casa que me abriu as portas. Então, eu não poderia deixar de agradecer ao Daniel Assafin, que me deu o primeiro paciente complexo, que era uma paciente com ela. Mas aprendi muito. Medos vão surgir, sabe? Mas é enfrentar e ir em frente. Muito obrigada. Obrigado a todos de casa. Diana, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem estaremos aqui na TV Zoom em mais um Estácio Entrevista. Até breve.